Hello! Muito bom dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Esotérico, transmitido em parceria pela Vibe Mundial, com a Astral TV e todas as plataformas onde eu me esparramo pela internet. Muito bom amanhecer, mais uma semana aqui contigo. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima que já esteve comigo, inclusive numa das batalhas de tarô mais divertidas. Logo, logo você vai conhecer a Marta Ueshi, minha amigona, que ela manja tudo dos dragões. Você quer aprender como domar o seu dragão? Ela hoje vai mostrar muita coisa legal para você. E a gente segue aqui, sempre se embolando com altas energias através dos apoiadores que fazem esses nossos cafés e as batalhas acontecerem semanalmente, como a Giftify Brindes e toda a turma que você vê aqui embaixo. E se você deseja mergulhar nesse caldeirão de conexões genuínas pautadas sobre os pilares da saúde e bem-estar integral, me chama para a gente tomar um café, porque de repente era a oportunidade que você precisava para conhecer mais pessoas, continuar nesse fluxo de autocuidado e autoconhecimento, porque aqui, inclusive, os apoiadores também entram na dança. Sim, porque é a oportunidade, inclusive, da gente poder se relacionar mais e melhor com o outro a partir da pessoa mais importante da sua própria vida. Você mesmo. Afinal de contas, só existe CNPJ forte com um CPF forte por detrás da sua marca. Então, vem bater um papo comigo? Agora eu quero que a Marta Ueshi conte pra vocês. Ela também é comunicadora aqui da Vibe, da Astral. Quem é você, Marta? Quem sou eu? Gente, essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu já nem sei mais. As pessoas falam assim, e aí, quem é você? Eu falei, bom, pode ser um dragão? Pode, né? Pode. Então, tá tão envolvida que de repente já não tem mais separação. Não tem mais separação, não tem essa de... Já eu falo que é o elemento D. Então, já tá nessa vibração. Porque imagina que o ser humano ainda tá muito perdidinho, né? Nessa coisa de, rótulo, caixinha. E dragão não tem isso. Então, ele é o que ele quiser e esse problema é dele, você não tem nada a ver com isso. É verdade, acho que foi a Nanda Torres que falou que ela era um Pikachu, numa entrevista, até brincando e tal, super espirituosa. Amo, inclusive, se qualquer hora dessa você esbarrar pelos meus programas, tá, Nanda? Te amo. E é isso, qual o problema de repente, se trabalhar numa energia de um dragão? E é isso, se quiser também, se não quiser, tá tudo certo, né? Então, e é interessante, a primeira coisa para conversar com vocês é que todo mundo tem ideia que dragão é aquele ser de pele réptil, cuspindo fogo, né? E os dragões que a gente trabalha nesse processo, ele é um dragão energético. Então, na verdade, imagina, por exemplo, que o dragão dourado, que é o dragão Gold, ele é um dragão da pura essência do ouro. Uhum. Então, não é um ser. Ele é uma frequência. Uma frequência, uma consciência. E aí, para a gente entender um pouco como ele funciona, porque ele não é anjo, então não é o anjo dourado, não é uma fada dourada. E ele trabalha essa questão de materializar e realizar. Porque eles falam que a maior dificuldade com a humanidade é que o ser humano foi tão interferido nos processos, e a gente né, até hoje, porque pegou inveja, porque pegou mal olhado, porque pegou não sei o quê, e que vai atrapalhando o teu caminho de alma, que até o ser humano conseguir chegar onde ele tem que chegar, tá demorando um pouquinho. Então eles vieram para apoiar esse processo. E principalmente, se você vai regenerar o ser humano ou o planeta, você tem que regenerar os elementos. Uhum. Então é como se eles trabalhassem nessa regeneração dos elementos e do planeta para poder fazer um planeta novo. Então, todo mundo pensou que ia descer vários anjos e não sei o que, e desceu o dragão. Tá vendo? Ela, no final das contas, é uma terapeuta, palestrante
e uma dragona. E um dragão. É uma Também. dragona? Dragona, isso. Também pode ser. Chique, né, gente? Tá É uma das vendo? faces, né? É uma das faces. Porque a gente também não pode se limitar às Sim, caixinhas que muitas caixinhas. vezes tentam impor a gente, né? É A como, gente como a pode ser Grace é de tudo. casa, então por isso que eu já falo desse jeito, para abrir, né? Porque senão as pessoas pensam, então ela é terapeuta, ela vai falar só sobre isso. E não, a minha vida passada e o que eu faço, o que eu fiz no início, eu sou arquiteta de origem, Formação acadêmica. E também trabalhei com programação computacional. Então, a gente trabalha ali, por exemplo, na informação mais básica para você gerar informação, que é o 0 e 1. Uhum. Então, isso ajudou a entender como era o dragão, né? Porque o problema desse aspecto do dragão é exatamente porque a gente tem essa expectativa de que ele é só aquele ser malvado, ou que as pessoas têm, né, de imagem negativa do dragão, e que vem para destruir tudo. Uhum. E, na verdade, é o contrário. Então, para quem quer entender um pouquinho mais, se você assiste um desenho da Disney chamado Raya e o Dragão, é mais ou menos isso. Então, ele conta a história de 12 dragões, que eram, a gente chama dos dragões iniciais, que criaram o planeta. E aí, esses dragões criaram a primeira essência do primeiro planeta. E agora, imagina que foram 12. Aqui, a gente já está contando mais de 200 dragões e chegando mais. Uau! Quanta contribuição! Então, você imagina que a primeira Terra foi formada por 12 dragões, 12 elementos. A segunda Terra, que está sendo refeita, né, com a gente junto, são mais de 200. Então, a gente fala de mais de 200 elementos químicos que vão aparecer no planeta mais para frente. Eu diria que a regeneração planetária, que está em franco processo agora, com essa transição, né? Vai ser divertida. De tédio, ninguém morre. Ninguém morre, gente. Não tem como. Até porque é isso, sabe? A gente está saindo realmente dessa coisa 0 e 1 para 0 e infinito. Né? Ou é branco ou é preto. Ou é não sei o que ou não sei o que. E, na verdade, agora a gente está indo pro o nada ou infinitas possibilidades. Então, isso já muda um paradigma, que aí que a gente fala da questão dos computadores quânticos, né? Uhum. Porque você tem uma infinita possibilidade ali de transformação e que eles trabalham isso, eles são os grandes engenheiros desse processo, né? Então, quando a gente fala desse processo, então, num aspecto mais pessoal, porque eles vieram também para ajudar o ser humano, de trabalhar o autocuidado, né? Então, aqui a gente está até falando. Porque se você regenerando você, em ressonância, você regenera o planeta. Viu, gente? Que gostoso tomar esse nosso café esotérico repleto de expansão de consciência. Porque essa pessoinha aqui, na sua mais tenra ingenuidade, ela pensou o seguinte, tá? Se eu me amo, só vou ter aderência quando eu falo que eu me amo, quando eu me cuidar. Porque aí a neuroplasticidade realmente vai entender que eu me amo mesmo. Uhum, sim. Se eu me autoconheço, eu me torno mais compassiva das minhas falhas e, portanto, naturalmente também sou mais compassiva das suas. E a gente consegue se relacionar melhor. Haja luz e paz entre as pessoas, Isso. né? E aí, com isso, a gente consegue formar uma grandiosa egrégora com conexões genuínas. Faz sentido? E está estando sentido e que os dragões explicam, né? Porque quando a gente entende que o nosso corpo é quântico, é igual aos pontos de acupuntura. Uhum. Então, por exemplo, você apertou aqui, mas você está apertando o seu rim. Você apertou lá, mas você está apertando o seu pulmão. Então, às vezes você está cuidando de você e parece uma loucura, mas eu vou contar a verdade. E você está ajudando a limpar um rio em algum lugar do planeta. Porque a gente é tudo e o nada, né? Então, quando a gente é tudo e o nada, a gente tem conexão com tudo e também com o nada. Gente, pra gente deixar agora de ser ingênuo, por exemplo, quando a gente assiste um filme maravilhoso como é a série do Avatar, onde a gente tem ali a Ewa, né, representando a mãe natureza,
lembrando a gente que tudo é interligado, que Isso. não existe separação. Não existe separação. E cada vez mais a gente vai tomar consciência disso. Então, o autocuidado, ele é mais nessa solicitação com os dragões do que necessariamente, eu vou salvar os rios, eu vou salvar os oceanos. Claro, você precisa fazer isso. Você precisa também ser uma pessoa boa para a humanidade. Mas você precisa ser uma pessoa boa primeiro para você. Né, que é o que a Grace fala, tipo, senão não tem aderência, né? Não tem coerência. Você fala, eu amo todo mundo, menos eu mesmo. Gente, não adianta sair falando por aí, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e na hora que você tá na frente do espelho, né, as suas vontades, os seus movimentos, eles depõem contra o amor próprio. E eu falo muito que qualquer iniciativa de sustentabilidade planetária, ela se torna nula enquanto a gente não tiver uma ação prática e eficiente com relação ao agente degradante, que é o indivíduo. O indivíduo, o ser humaninho, né? Exatamente. Então, como que... Você trouxe as cartas, inclusive, Sim. dos dragões. Eu adoro oráculos, vocês sabem disso. Como que, de repente, eles contribuem para essa nossa expansão de consciência? Então, lembra que a gente explicou que dragão é uma energia e é uma consciência, certo? E aí, o que acontece que ele fala das interferências é porque a energia do que, por exemplo, seria a consciência do amor fica distorcido na humanidade por conta da dualidade do próprio ser humano. Isso. Né? E aí, o dragão é a energia direta disso. Então, ele vai limpar o que é distorção para levar o que é energia real. Então, por exemplo, quando você tem o dragão Emerald, que é o dragão do amor, ele está levando para você a pura essência da energia do amor. E aí ele vai limpar dentro de você o que não é amor, para depois colocar a energia do que é amor de fato. Então, às vezes tem muita gente que acaba, quando faz o trabalho com os dragões, daquela né, respiradinha assim, solta e fala, uau, agora eu entendi. Porque tem coisa que você, por exemplo, na sua vida, você passou por muito processo de abuso, você nem sabe o que é dignidade, por exemplo, né? Que acontece muito. E aí, quando você faz o download da dignidade, que é a Dragona Scarlet, você de repente, aquela pessoa fala, não, esse tipo de relacionamento eu não quero mais. E quando lá atrás você não tinha esse download, essa consciência pura dentro de você, qualquer pessoa que te falava eu te amo, você ia atrás. Então aconteceu muito isso, principalmente com a minha dragonete, a GG, e ela fala que quando no início, né, quando ela estava trabalhando com a energia dos dragões, caía muito a energia da Scarlet para ela. Ela falou, nossa, mas não estou entendendo. E aí, ao longo do processo, ela foi entendendo os relacionamentos abusivos que ela estava. E que, se ela não entendesse para ela, não tem como ela não entender para os outros. Não é? Né? Fica muito difícil a gente transpor essa barreira e perceber que existem amores, que podem existir amores saudáveis, com dignidade, com respeito, com igualdade. E ele fala, né? Ajudar a superar as humilhações, abusos, fracasso, vergonha para recomeçar. Então, eu falo que essa dragona é a protetora das mulheres. Ainda mais hoje em dia que a mulherada tá no mapa da fome. Não é? O pessoal reclamando que não tem jeito. Porque a Scarlett, ela tá ali para ajudar você a entender melhor, escolher melhor. E não adianta, porque senão depois você pega para depois resolver, não é? Tem que ser antes, né? Sim, e a régua nesse sentido, ela precisa ser alta mesmo, porque quando a gente compartilha a nossa vida com alguém, a gente não tá só trocando prazer quando a gente fala de sexo, né? A gente tá trocando uma série de aprendizados, porque o outro, na realidade, ele tá dizendo muito mais a respeito de nós mesmos do que dele propriamente dito. Então, é uma grande escola um relacionamento. Sim, e o quanto que você também aprende a se colocar, né? Porque eu lembro até uma vez hoje, mas você... fulano fez isso. Aí depois falaram pra mim, tá, mas você deixou. Né? Então, é aquela história que, né, tudo tem um lado, mas principalmente esse lugar de por que você deixa,
Exatamente. A Scarlett, quando ela traz essa consciência da dignidade, ela é maravilhosa, porque a partir do momento que você já aprendeu algumas lições e inclusive se indignou, né, de já ter vivido alguns ciclos repetitivos, e você fala assim, deu pra mim, né? E aí, de repente, aquela situação se apresenta novamente pra você, fica muito mais fácil você falar assim, já vi esse filme, não preciso assistir até o final para saber que eu vou me ferrar novamente. Aí você vira e fala assim, tchau, querido, querida, né? Não importa. Vá viver as suas experiências que eu prefiro viver as minhas do lado de isso. cá. E que aí, quando você cura isso, é interessante porque a outra pessoa que recebeu o não do lado, talvez ela também pare para pensar. Uhum. Porque ela fala, o que aconteceu? Por que deu errado dessa vez? Então, é aprendizado para todo mundo, isso é importante, né? E aí é o que eu falei, quando você muda, as estruturas ao seu redor vão mudando, e aí, né, a sua frequência aumentando, você vai aumentando a área, né, a energia ao redor que você abarca, né? Então, por exemplo, aí vem dos hertz, porque os dragões, eles aumentam a nossa frequência, eles trabalham na frequência da alegria, né? Quase lá na iluminação. Então, você imagina que à medida que você vai melhorando, só por você existir, tá lá. A frequência que você vai aumentando ao redor já vai trazendo outras pessoas em outra frequência. Por isso que às vezes a gente tem essa expectativa do que o outro mude. Ah, então o mundo não vai dar certo porque fulano não está dando certo. E na verdade é o contrário, né? Eu faço a minha mudança, o meu autocuidado, para que ao redor do círculo que eu crio, eu atraio pessoas e energias que vão fazer essa mudança junto comigo, né? Então é diferente de você, que eu vejo muita gente hoje chateado com a humanidade, porque fala assim, ah, então eu não gosto da humanidade porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Tá, mas e você? O que você está fazendo para fazer diferente? Então, você também está sendo igual, né? Porque você não faz. Não fazer também é uma aceitação do processo. Gente, não fazer nada também é uma escolha. É uma escolha. Você deixa os outros escolherem. Operacionalizar a nossa vida pela autorresponsabilidade de ter, né, esse saber é muito legal. E eu tenho, inclusive, um feedback para te dar. Dois, na realidade, né? Porque você me presenteou na nossa batalha de tarô com um incenso líquido. E, recentemente, você me ajudou a fazer um kintsugi do meu coração. Ai, Ambos ainda estão ressonantes. Porque desde então eu venho utilizando dessa energia maravilhosa, contributiva dos dragões, inclusive um dos motivos de eu ter te chamado aqui hoje, para poder fazer um testemunho ao vivo. Oh, gente, que legal. De falar assim, gente, que gostoso de poder perceber que mesmo a energia sendo muito sutil, a frequência ela penetra nas células e ela vai fazendo esse reajuste. Então, é óbvio que eu não posso dizer todos os detalhes durante a gravação, mas eu precisava fazer um agradecimento em público pela contribuição. E você vê que os dragões todos trouxeram. batendo palminha assim com ela. Aquele momento que de fundo tem aquele... Eles adoram, porque a gente trabalha na energia da alegria. E eu gosto da Grace porque ela tem essa coisa da alegria, do sorriso. E que parecia que lá no passado era uma coisa que era de desrespeito, porque para a espiritualidade você tinha que ser sisudo, não podia rir. Né? Quem me conhecia antigamente, na minha versão lá dos 20 e poucos anos, me falava que eu parecia brava num primeiro... Sabe aquela primeira impressão? Falava que eu era brava. Eu tinha até a ruguinha do bravinho. Ela tá sumindo, sabia? Tá saindo. Então, é muito legal a gente perceber como ao longo da nossa vida, da nossa jornada, inclusive pela qualidade das pessoas com as quais a gente vem se relacionando, e você é uma amiga muito querida, eu precisava enaltecer o teu trabalho hoje, porque ter pessoas... Gente, sério, invistam em conhecer pessoas interessantes e que muitas vezes vão te incomodar, mesmo
né, assim, por exemplo, quando traz essa consciência da Scarlett falando da dignidade, isso foi uma coisa que a gente conversou no nosso happy hour, porque a gente também faz happy hour, tá, gente? Cafezinho. Foi muito legal. Então, é uma coisa que sempre que eu utilizo o dragão para fazer o kintsugi, eu lembro da Scarlett. Da Scarlett é maravilhosa. Eu indico para todas as mulheres, porque a gente precisa sair desse lugar de impotência. Né? Não dá mais para ficar nesse lugar. E quando a mulher entra no seu lugar de potência, ela traz tanta coisa maravilhosa, igual a Grace. Gente, é maravilhosa. Né? E começa com autocuidado. Então, começa com você se amando, se cuidando, escolhendo as pessoas com quem você vai ficar. Mas é aquela história, se eu vou me machucar, eu sei que não vai ser legal ali, por que eu vou me jogar lá, né? E às vezes a gente faz isso, sei lá, para agradar alguém, enfim, é muito insano. Então, a gente precisa sair dessa insanidade e entrar na coerência. E na coerência da nossa alma. Né? Porque a gente é muito incoerente à alma. A alma fala, não. Aí você, sim, vamos me lascar. Deixa eu me ferrar mais um pouquinho. Não precisa, tá, gente? Dá pra ser mais leve. Quem sabe, de repente, a partir desse momento que a gente tá tomando esse café esotérico aqui com você, a Marta não entre no line-up dos próximos encontros presenciais do Café Esotérico. Faz um hashtag, pessoal. Venha, dragão! Vem, dragão! Quem sabe, eu tô fazendo a curadoria dos nossos próximos encontros presenciais. Quem sabe ela não leva os dragões pra gente lá numa vivência. Dá para fazer várias. Tem uma que é muito legal, que eu tenho trabalhado esse ano todo, que são as couraças do coração. Porque a pessoa, quando ela passa por um trauma, ela se encouraça tanto, que aí qual que é o problema? Ela não sente nada nem para dentro nem para fora. Então a gente vai continuar essa conversa, porque eu tô sentindo o cheiro de café esotérico com Marta Wish. De repente, já no dia 17 de maio, se essa mulher puder, porque a agenda dela também é uma loucura, né, gente? Mas fica, inclusive, esse spoiler, que o nosso próximo encontro é dia 17 de maio, lá na Chacrinha, para nossa edição de outono. Então, Marta, onde que o pessoal te acha? Deixa teu arroba, teu zap, enfim. @Hathor, a deusa, _Spaco, que lá você tem toda a informação dos eventos, né, do que tem de cursos. O WhatsApp para atendimento é o 11 96767 4841. E aí quem atende é a Dragonete da Geisa, então não é uma IA. Então você pode perguntar tudo que você quiser, quer saber mais coisa, quer saber onde está no astral, a gente passa toda a informação. Maravilha! Então, gente, aproveita, sigam essa Dragonete maravilhosa, né? Que eu amo muito e tive hoje a alegria de poder apresentar para vocês. Sigam também os nossos apoiadores aqui embaixo. E se você sentiu de apoiar também todo esse movimento que a gente faz, atiçando o caldeirão do café esotérico, ou a Batalha de Tarô, me chama pra gente bater um papo, porque eu tenho certeza que tem um espaço, ó, maravilhoso, feito para você nesse nosso ecossistema perfumado, repleto de saúde e bem-estar. Então, com o meu coração quentinho, inclusive dentro dessa energia da Scarlett, hoje eu vou enaltecer demais essa maravilhosa, porque a gente tá precisando mesmo, ó. Scarlett, pessoal, chama ela. Chama! Ancora a energia dela, que ela tá por aí, só você deixar. Ela tá disponível, ela só tá esperando você, inclusive, chamá-la. Então, eu deixo, ó, meu beijo no coração, na alma também. Que o riso e a Scarlett nos acompanhem. Eu ouvi um amém? Amém! Arrastei!